De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Amado da minha alma, oh amado meu. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família, amém? Que a graça do Senhor invada a tua casa, que o amor de Deus encha os corações de vocês nessa noite, encha a tua casa, a tua família, amém? Que a paz do Senhor esteja dentro do teu lar nessa noite, amém? Glória a Deus, seja bem-vindo a mais um culto de edificação da comunidade evangélica Geração Eleita. Tenha certeza que Deus preparou algo especial para fazer na sua vida nessa noite, amém? Glória a Deus. Verdadeiros tesouros escondidos têm sido as ministrações, as palavras que o Senhor tem trazido para nós nesses dias. Então se prepare, amém? Glória a Deus. Você que já entrou, que já se acomodou, eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler somente 2 versículos, amém? Enquanto você procura, eu vou lembrando você que nós estamos num culto, querido. E a Deus toda a reverência, todo o nosso respeito. E quero só lembrar também que você é o responsável por criar um ambiente de culto na tua casa. Amém? Um ambiente propício para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Um ambiente propício para que Ele mova as nossas vidas, transforme os nossos corações com a sua palavra, amém? João, capítulo 8, quero que você abra, amém? Seja bem-vindo, você que entrou agora, amém? Glória a Deus. Lembrando também que você é o responsável pela ordem do culto na tua casa. E não permita, querido, que as pessoas fiquem andando de um lado para o outro, amém? No nome de Jesus, não fique bravo comigo de eu estar falando isso, mas ao Senhor toda honra, toda glória, todo o nosso respeito e toda a nossa reverência, amém? Glória a Deus, aleluia. E isso, querido, é para que você aproveite tudo que o Senhor tem para fazer na tua vida, para que você não perca nada daquilo que o Senhor tem para te dar nessa noite. E também para que você o adore em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que Cristo, que Deus está procurando. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, que você seja achado nessa noite como um verdadeiro adorador. Amém? Glória a Deus. Capítulo 8 de João, aleluia. No verso 32, um verso bastante conhecido, tem sido falado muito esse versículo, né? Muitas pessoas o têm apenas como uma frase, até porque o nosso presidente fala bastante ele, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 32, capítulo 8, verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E o verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Glória a Deus. Querido, em nome de Jesus, quero começar o culto nessa noite fazendo um alerta para você. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então decida, o que significa essa frase, esse verso que Jesus tanto repetiu, que João tanto repetiu? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Decida no teu coração que você vai dar crédito para a palavra de Deus, querido. Decida no teu coração que a palavra de Deus vai se tornar verdade na tua vida. Decida no teu coração que a palavra de Deus vai falar com você. E quando você decide isso, você está permitindo que a palavra de Deus faça em você as transformações necessárias para que você esteja no centro da vontade de Deus. Amém? Aí você está falando, mas por que você está falando isso, pastor? Porque muita gente decide ouvir a palavra de Deus, querido, mas ao final decidem ficar com aquilo que acham, com aquilo que pensam. E elas acham que vão orar e que Deus vai responder e que a bênção vai vir. E eu quero falar para você o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, quando nós detectamos em nós algo errado, quando nós sabemos que não estamos agindo conforme a palavra de Deus,
e as coisas começam a dar erradas. Antes da gente aplicar o nosso coração a orar, a buscar, querendo de Deus uma resposta, nós temos que aplicar o nosso coração a consertar o que está errado. Nós temos que aplicar o nosso coração a consertar, a voltar para o caminho, a fazer conforme a palavra. Aí, quando eu faço isso, aí eu começo a orar e Deus começa a agir na minha vida. Vou te dar um exemplo, em Malaquias 3:10, todo mundo sabe a respeito desse versículo de dízimos e ofertas. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois disso fazei prova de mim. Ou seja, Deus está dizendo, primeiro você se mostra fiel, depois você ora. Está passando por alguma dificuldade, você ora. Então, no nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Tem alguma coisa errada no casamento, com a família, ou no trabalho, está fazendo alguma coisa errada, e por causa disso, você tem enfrentado lutas. Conserta o que está errado primeiro. Depois você ora. Conserta o que está errado, aí depois você vai para o joelho. Conserta o que está errado, depois tu vai para junto aos pés da cruz. Aí você vai clamar e você vai ver as coisas mudarem, serem transformadas. Por quê? Porque não vai ter nada aqui, não vai ter porta aberta para Satanás entrar e destruir. Não vai ter brecha para Satanás entrar e fazer coisas ruins com você. Em nome de Jesus, eu quero que você, com essa palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Quero que você agora, querido, em nome de Jesus, com toda reverência ao Pai, com toda reverência àquele que se faz presente no nosso meio nessa noite, no nome de Jesus, aplica o teu coração a buscar a Ele, aplica o teu coração a derramar diante dEle, querido, em nome de Jesus, e diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito de Ti, Pai. Oh, meu Deus, diga para Ele: Senhor, eu não sei andar sem Ti. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a conhecer a verdade. Me ajuda a identificar a verdade. Oh, em nome de Jesus, me ajuda a escolher a verdade. Me ajuda a aceitar a verdade, Senhor. A verdade que transforma a minha vida. A verdade que transforma, Senhor Deus, Pai, o meu caráter. A verdade que fecha as portas, ó Deus, para o inimigo. A verdade que tapa as brechas, ó Pai. A verdade que impede o inimigo de se levantar contra mim. A verdade que me dá vitória. A verdade que me torna livre diante de tudo e de todos, ó Pai. A verdade que me torna cada vez mais dependente de Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós nessa noite, ó Pai, seja bem-vindo no nosso meio. Toma o lugar que é Teu nos nossos corações. Toma o lugar que é Teu nas nossas casas, ó Pai. Toma o lugar que é Teu no nosso meio. Toma o lugar que é Teu, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, o Senhor conhece todas as nossas lutas, todas as nossas preocupações. Senhor, eis-nos aqui para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor, ó Pai, nos leve, Senhor Deus, para um nível mais alto de intimidade contigo. Nessa noite nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nessa noite nós queremos Te dar o nosso melhor. Nessa noite nós queremos, ó Deus, ó Pai, Te dar o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Em nome de Jesus, toma meu irmão que está em casa, toma a sua família, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor, traga sobre ele nessa noite uma unção nova, traga sobre ele nessa noite, ó Pai, um renovo do Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, renova o seu ânimo, meu Deus, no nome de Jesus. O meu irmão que está angustiado, que está preocupado, meu Deus, o meu irmão que está, ó Deus, inseguro, Senhor, se sentindo ameaçado, ó Deus, nessa
nessa situação em que nós estamos vivendo. Pai, meu Deus, o meu irmão que está incerto, Senhor Deus, em relação ao que virá depois, Pai, em nome de Jesus, gera no seu coração, ó Pai, através da Tua palavra, através da verdade, Senhor, gera no seu coração a segurança, gera no seu coração, ó Pai, o refrigério, em nome de Jesus, ó Pai. Abre os seus ouvidos nessa noite para ouvir Tua voz, abre os seus ouvidos nessa noite para receber de Ti, ó Pai, a unção, meu Deus, o poder para, ó Deus, ser ministrado no seu coração o dom da fé, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Querido, continue orando, continue, querido, aplicando o teu coração a buscar ao Senhor. Estamos num culto em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você aí onde você está, amém? Eu quero convidar você neste momento a derramar teu coração diante do altar de Deus, aleluia. Oh, eu vejo o Senhor se movendo poderosamente na vida daqueles que têm sede, na vida daqueles que têm fome da sua presença, amém? Glória a Jesus. Oh, Jesus, te adoramos. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Senhor. Vem, Senhor, com teu Espírito sobre nós, Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Glória a Deus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Declare! Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Então adore, adore ao Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Você está diante desse Deus que nunca muda, que nunca falha, que permanece o mesmo. Oh, aleluia! Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão
está. Teu nome imutável é. Oh, aleluia, Jesus. Nós cremos que o Senhor está conosco, Deus. Mesmo que estejamos no meio de uma tempestade, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, pelo contrário, o Senhor vai até nós para nos socorrer. E nós cremos que o Senhor está conosco no meio dessa tempestade. E o teu nome é infalível, o teu nome é imutável. Ó Senhor, e no momento em que o Senhor ordenar que essa tempestade cesse, ela não poderá, Senhor meu Deus, não te obedecer. O vento vai ter que cessar, o mar vai ter que se acalmar, porque quando o Senhor fala, todo o poder está em tuas mãos e tudo tem que se sujeitar a ti, ó Deus. Nós cremos nisso, ó Pai, de todo o nosso coração. Que a igreja diga amém, que a igreja diga aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Você pode se assentar aí onde você está. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui a diaconisa Lucilene. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. A paz do Senhor seja com todos vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Mateus, amém? Mateus 13. Mateus 13. A partir do 9, amém? Diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que me fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: porque vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe és dado, porque o que tem te dará, e o que terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia que diz em Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Amém? Glória a Deus. Aqui os discípulos estavam indagando, amém? Estavam perguntando para Jesus por que ele falava por parábolas, amém? E ele estava aqui contando a parábola do semeador, amém? Por uma multidão. Eles estavam ali e ele começou a falar sobre a parábola. E ele começou a explicar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o mais interessante daí é que ele fala assim: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Daí ele fala assim: por isso eu falo em parábolas, para se cumprir uma profecia do profeta Isaías, amém? Que dizia que eles não iriam compreender. E aí ele fala assim: mas por que isso vai acontecer? Por que isso vai acontecer? No 15 ele diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado, e com os ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejariam ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvirdes, e não ouviram. Escutai, pois, agora a parábola do semeador. Amém? Glória a Deus. Então ele explica aqui, irmãos, o porquê aquele povo não conseguia compreender a revelação daquela parábola, amém? Eles não conseguiam entender o que estava sendo declarado, porque o coração do povo estava endurecido. E eles ouviam de mau grado. Olha o que está escrito aqui. Eles ouviam de mau grado. Irmãos, então neste momento você recebeu um convite, amém? O Espírito Santo foi lá e te trouxe, amém, até esse momento, nessa live. E o Senhor hoje, Ele deseja que o seu coração, como o pastor acabou de declarar aqui no início,
Ele deseja o quê? Transformar a nossa vida. Ele deseja nos libertar. E muitas vezes a libertação que a gente precisa, a gente fala assim, mas Lu, eu já conheço Jesus há muito tempo. Irmão, sofismas, mentiras, coisas que estão impregnadas na nossa mente. Verdades mentirosas que eu falo, que são sofismas, que para nós são verdades, mas não passam de mentiras. O Senhor, Ele quer trazer a revelação, a verdade, a exposição. E o que acontece muitas vezes quando acontece isso? Traz essa exposição, traz uma ofensa, amém? E bem-aventurado aquele que não se ofende de mim, diz o Senhor, amém? Que não se ofende da palavra do Senhor, porque Ele fala que quando você tem um coração verdadeiramente amolecido, esses tempos atrás, a Priscila pregou aqui uma palavra sobre quebrantamento, irmão. E quebrantamento não é por um momento. O quebrantamento na vida do cristão deve ser diário. O coração dele deve ser um coração quebrantado, um coração mole, um coração que aceita a palavra do Senhor, amém? Aqui ele estava falando, eles não escutam porque eles têm um coração endurecido e têm mau grado, amém? Irmãos, que você nesta noite tenha sede de ouvir, de receber a palavra de Deus, de ouvir e entender, porque ele continua dizendo, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado, amém? E esse é o que está a pé do caminho. Vocês já sabem da parábola. Não preciso falar aqui da parábola. Mas ele fala que não entendendo. Irmãos, toma muito cuidado quando você não consegue compreender aquilo que está sendo falado. Amém? Você fala assim, mas Lu, como que eu vou entender a palavra? Pelo Espírito. Quando a gente olha lá, Jesus falando com Pedro, quem dizem que eu sou? E eles falam, dizem que você é muitas pessoas, tal. E aí Pedro se levanta e fala, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Pedro. Amém? Bem-aventurados é tu. Porque quem revelou isso a vocês não foi carne e sangue, mas o meu Espírito, amém? O meu Espírito. Então o Senhor, Ele deseja nesta noite entregar esse tesouro escondido, como Ele falou aqui, os mistérios do reino, amém? O Senhor deseja entregar, mas Ele não entrega para as pessoas que têm um coração endurecido, porque elas não vão conseguir compreender o que está sendo falado, amém, irmãos? E aí no 23 fala assim, mas o que foi semeado em boa terra, no coração quebrantado, no coração receptível pela palavra, esse compreende, ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, 60 e 30 por 1. Amém, irmãos? Então o Senhor, Ele deseja que o nosso coração seja um coração quebrantado, um coração humilde, um coração manso, amém? Que obedece, porque não adianta nada, irmãos, a gente simplesmente vir aqui nesse culto, esse culto tão precioso que é o culto de edificação, de ensino, e você simplesmente ouvir isso como belas palavras, porque isso você corre o risco de ficar pelo caminho, amém? Como esses outros terrenos aqui, aquele que ficou, foi arrebatado a semente, o outro que quando veio a perseguição, amém? A angústia, ele se ofendeu, o outro que o cuidado do mundo fez com que se perdesse e ele ficasse infrutífero. O Senhor não deseja isso, Ele não quer apenas que você ouça belas palavras, Ele quer que você pratique as belas palavras, amém? O Senhor está nos ensinando, nos entregando palavras, para que a gente coloque em prática aquilo que Ele tem nos revelado, amém? Como o pastor disse aqui no domingo, gente, aquela revelação é fantástica, amém? Aquela revelação é fantástica, porque ele disse o quê? Que as coisas reveladas, ela pertence a quem? As coisas que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, como herança. Glória a Deus por isso. Então o Senhor tem trazido revelação, irmão. Tem trazido coisas preciosas na sua vida. Não simplesmente para que você chore, porque o quebrantamento não tem a ver com simplesmente você vai andando chorando na rua, agora em todos os... Não, irmão. O quebrantamento é o ato de praticar a palavra com facilidade. É a boa terra que o Senhor deseja. Amém? E quando ela vem, ela vai produzir frutos. Amém? A 30, a 60 e a 100 por 1. Glória a Deus para o reino.
obras de justiça, você vai resplandecer a glória do Senhor. E da mesma forma é com os dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é o ato de praticar a fidelidade, amém? É de declarar, Senhor, eu creio na tua palavra e eu me alegro em vir aqui entregar e fazer aquilo que o Senhor deseja, amém? Que é fazer com que a tua obra prospere. Irmãos, a alegria do cristão é entregar o dízimo para que veja cumprir todas as promessas. E o Senhor é tão maravilhoso, Ele tem o dom, Ele é dono do ouro, da prata, de tudo que há. Mas Ele faz com que nós sejamos participantes de uma grande obra. Amém? De uma grande obra. O Senhor nos faz participantes. Então isso é um privilégio, irmão. Quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós praticamos, nós se colocamos diante do Senhor em adoração, em espírito e em verdade. Amém? E verdadeiramente vamos receber toda a recompensa que o Senhor tem para aqueles que são limpos, amém? Que tenham as suas mãos limpas diante do Senhor. Glória a Deus. Debaixo dessa palavra, gostaria que vocês ficassem de pé na sua casa, irmão. Amém, irmãos? Coloque as suas mãos para o alto e declare ao Senhor. Fala, Senhor Jesus, eu desejo, Pai, verdadeiramente ter um coração quebrantado. Me ajuda a praticar as obras da justiça. Me ajuda, Senhor Deus, a trazer a revelação daquilo que o Senhor deseja para mim. Deus, e através de mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor Deus, a não somente, Pai, fazer com que belas palavras cheguem ao meu ouvido e eu até me emocione, mas isso não produza frutos. Oh Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que nesta noite, Pai, eu e os meus irmãos, Pai, não vamos apenas ouvir com ouvidos naturais, mas vamos deixar esta palavra, Deus, penetrar no nosso coração, Senhor Deus, e produzir frutos, Pai, de 30, 60, 100 por um, Senhor. E Deus, eu coloco diante de Ti cada dízimo, cada oferta, Pai, que está sendo entregue nesta noite, e até, Senhor Deus, a quinta-feira, Senhor Deus, para que o Senhor, Pai, abençoe, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor traga provisão, Senhor Deus, e que o Senhor também, Senhor Deus, venha trazer a revelação, Deus, de tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, para eles e para mim nesta noite. Amém, irmãos? Se você tem o seu dízimo, sua oferta, você pode estar entrando em contato com o pastor. Se você tem também na descrição da live a conta da igreja, amém? O Pix da igreja, que é uma facilidade que nós temos. Mas se você não conseguir assim, você pode entrar em contato com o pastor, que nós vamos ver, eles vão ver a melhor forma, amém? De você entregar o seu dízimo e adorar o Senhor em verdade, amém? Então que essa palavra fique no seu coração. Glória a Deus, amém. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Mais uma vez, a graça e a paz de Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma vez, amém? Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Jesus, porque a tua presença é um privilégio, Deus. E nós queremos desfrutar desse privilégio, Jesus. Queremos nos assentar aos teus pés e ouvir a tua voz, Senhor. Porque a tua palavra diz que as tuas ovelhas, elas ouvem e discernem a tua voz. Então que nós possamos nessa noite discernir a tua voz. Quanto, meu Deus, a todo espírito de incredulidade, a todo espírito de confusão na mente, a todo espírito de altivez que se levanta contra o conhecimento da tua palavra, a esses, ó Pai, nós te pedimos, dá uma ordem de despejo a todos eles. Que o Senhor Jesus cruze o caminho desses demônios agora. E que eles estejam sendo amarrados, acorrentados e lançados num abismo para que fiquem lá derrotados. Não tenham poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, ouvir a tua palavra,
e guardar ela no nosso coração para que ela produza frutos em nós. Em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Que a igreja diga aleluia. Glória a Deus, amados. Então nós estaremos dando continuidade ao assunto que estamos tratando já há algumas semanas. E alguns pontos, né? A gente falou na terça-feira passada sobre um lugar chamado Hades, que no Antigo Testamento tem por nome Sheol, no hebraico é Sheol, e no grego é Hades, que significa mundo inferior, mundo dos mortos, habitação dos mortos. E aí a gente tratou sobre esse assunto, mas a gente acaba não conseguindo falar todas as coisas, ficam alguns pontos em aberto, e hoje a gente vai trazer uma melhor compreensão de todas essas coisas, amém? Vamos então dar continuidade ao ponto em que nós paramos. Quem lembra? A gente parou no ponto sobre a declaração do ladrão, né, lá em Jesus, quando ele estava sendo crucificado. Lucas 23, vamos abrir lá a palavra do Senhor? Lucas 23. Glória a Jesus. Quem achou vai dizendo amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 23, a partir do verso 42, diz assim: Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ler só esses 2 versículos. Então, quando nós olhamos à primeira vista para esses 2 versículos, a gente tem uma visão que é muito difundida, que é muito explicada, que seria o fato de que naquele momento o ladrão está se convertendo, e a ideia que nós temos a princípio é que ele está pedindo que no momento em que Jesus entrar no reino de Deus, né, que ele também venha a fazer parte desse reino, e daí então Jesus vai e confirma a entrada dele dizendo: te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, na nossa mente, a ideia funciona o seguinte: o ladrão pediu para entrar no reino, Jesus concedeu a entrada dele e declarou que essa entrada seria no mesmo dia, né? Ele fala: te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que acontece é o seguinte: essas versões novas das Bíblias atualizadas, essa é a visão que elas trazem por causa do contexto em que foi traduzido aqui. Só que nos manuscritos antigos, né, existem algumas alterações. E aí, quando a gente lê um manuscrito antigo, pelo qual ela foi sendo traduzida, a gente percebe que a visão, ela muda um pouco de contexto. Então, eu vou escrever aqui para que você tenha uma noção do que eu estou querendo dizer. Eu não vou explicar muito o porquê que foi feita essa tradução dessa maneira, para a gente não perder tempo, tá? Eu só vou colocar aqui como que está nos manuscritos mais originais, os antigos, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Lucas 23, versículo 42 e 43. Então seria o seguinte, ele vai dizer: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Se você tiver uma caneta, você pode até corrigir aí na sua Bíblia, se você quiser. Então, quando vieres no teu reino. Por quê? Porque já no meio dos judeus, a gente não pode esquecer que a Bíblia ela foi escrita dentro de uma cultura judaica. Eles já tinham a ideia, eles já tinham a noção de que o Messias viria para estabelecer o reino de Deus.
Então eles já tinham essa noção, por isso ele vai declarar isso, a declaração de fé deste ladrão. E quando a gente olha para a declaração de fé dele, a gente percebe que é uma declaração de fé muito forte. Por quê? Porque em qualquer outro momento, Jesus estava ali fazendo milagres. Jesus estava ali curando enfermos, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes. E daí, quando a gente vê uma manifestação de milagre, é fácil a gente crer que Jesus é o Messias. Não é tão difícil assim. Até porque eu declarei na terça-feira passada que existiam até alguns milagres que se diziam messiânicos. Ou seja, que eles estudavam esses milagres e declaravam assim: olha, se esse milagre acontecer, ele só pode acontecer se for através do Messias. Era isso que era ensinado. Era isso que era pregado naquele momento. Então, crer que Jesus é o Messias enquanto ele está fazendo milagres é fácil. Mas na situação desse ladrão, Jesus estava ali, do lado dele, vamos dizer assim, humanamente falando, numa situação até pior do que a dele. Porque ele não tinha nem sido açoitado como Jesus tinha sido, né? Então Jesus estava ali numa condição pior do que a dele, e ele vai fazer a declaração de que ele crê que Jesus é o Messias, enviado de Deus para estabelecer o reino dos céus. Então por isso ele vai declarar: quando vieres no teu reino, porque ele tem esse entendimento de que o Messias vai vir para estabelecer o reino. Então essa é a tradução, seria a tradução mais correta. E aí a resposta de Jesus a essa declaração é muito interessante. Porque ele poderia dizer assim, olha, você realmente está falando a verdade, é o reino, né? Você está pensando certo, é o reino. Mas aí Jesus, ele poderia também ter dito àquele ladrão a respeito do reino. Mas ele vai usar uma outra palavra, ele vai usar uma palavra chamada paraíso. E o mais interessante é que na resposta de Jesus, no original está escrito assim, ó: te digo hoje. Ou seja, a afirmação dele é para aquele momento. Estarás comigo no paraíso. Percebe como a frase muda de contexto? Jesus está dizendo: olha, eu vou te fazer uma promessa hoje. Enquanto você está vivo, eu estou te prometendo que você estará comigo no paraíso. É essa a intenção da frase, quando Jesus declara ela para aquele ladrão. Então aí, essa vírgula, ela muda todo o significado da frase. A gente percebe então que aquela ideia que nós temos de que Jesus, ao morrer, já vai direto para o paraíso, e com ele também está indo aquele ladrão, essa ideia, ela não corresponde a essa resposta de Jesus. Entende? Olha que coisa maravilhosa. E hoje, nessa noite, nós vamos entender então para onde foi Jesus quando ele morreu. Porque se ele está dizendo para o ladrão, ele está garantindo: olha, eu estou te garantindo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Ele está dando a entender que o paraíso, para onde existe uma promessa, ainda não é naquele momento. Então, para onde Jesus vai ao morrer? Isso é uma pergunta muito pertinente. E nós vamos aprender sobre isso. Então, vamos abrir Efésios, capítulo 4. Vou colocar aqui. Efésios, capítulo 4. Do versículo 7 ao 10, nós vamos ler.
Vamos abrir lá então. Efésios, capítulo 7. Quem for achando, vai dizendo amém, vai dizendo aleluia. Você está num culto, glória a Deus. Amém, Jesus. Eu ainda não achei não, estou na misericórdia aqui de Deus ainda. Efésios capítulo 4. Olha só o que diz o texto. Então, será que Jesus foi ao paraíso? Será que é isso que a palavra ensina? Efésios capítulo 4. Do versículo 7, a partir do versículo 7, diz assim, acompanhe comigo aí. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, verso 8, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. Agora olha o versículo 9, que tem gente que só leu o 8. Tem gente que só leu o versículo 8, mas olha o 9. Ora, que significa que ele subiu, se não também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que esse texto está dizendo, gente? Ele está dizendo assim, olha, é verdade. Ele subiu e levou o cativo ao cativeiro. Mas antes dele subir, ele primeiro desceu. É isso que o texto está dizendo. Então vamos aqui. Vamos entender melhor o que esse texto está dizendo. Eu vou fazer novamente aqui o desenho do Hades. Para quem perdeu terça-feira passada, não ficar boiando aí, né, gente? Então aqui seria o lugar de consolo. Ou o seio de Abraão, que está lá em Lucas 16. O seio de Abraão, onde estão os justos ou salvos. Vamos colocar aqui justos. Onde estão os justos, certo? Por que eu coloquei aqui mais acima? Porque lá em Lucas 16, quando fala do rico e o Lázaro, né? Eu vou colocar a referência aqui para você depois ler, para você poder ter a ideia do que a gente está falando, do 19 ao 31. Então depois você lê com calma, faz o desenho, depois você lê com calma e você vai entender. A Bíblia fala lá em Lucas que quando o rico estava onde? Aqui. No lugar de tormento. Que seria o lugar onde estão os ímpios. Aqui é o abismo. Abismo. Peraí que eu escrevi errado. Abismo. Aqui embaixo ainda tem uma outra parte que é chamado de Guiena. Esse aqui, Guiena, que é o lago de fogo e de enxofre. Guiena, lago de fogo, onde vai ser consumada a ira de Deus. Lá em Apocalipse 21. A Bíblia diz que quando o rico estava aqui no lugar de tormento, então ele olha ao alto e vê Lázaro. Então por isso que a gente faz o desenho como lugar de consolo, sendo mais alto do que o lugar de tormento. Que a gente tem uma ideia que vai estar um pouco mais acima.
Então, no nosso entendimento, isso aqui tudo é chamado de Hades, ou mundo dos mortos, porque é no inferior, nos lugares inferiores da terra. Então, o texto de Efésios, aqui no capítulo 4, está nos declarando que antes de Jesus subir aos céus, ele fez o que primeiro, gente? Ele desceu. E aí a gente tem a ideia assim, muitos vão dizer assim, ah, então ele desceu para quê? Para se mostrar lá, né? Tcharam, eu sou Jesus. Outros falam assim, não, ele foi lá para pregar para todos aqueles mortos que estavam ali, né? Gente, qual que é a ideia? O que Jesus foi fazer no Hades? A própria palavra está nos dizendo, o próprio texto de Efésios está nos dizendo o que ele foi fazer lá. Por quê? A Bíblia está dizendo assim, que ele levou cativo o cativeiro. Não é isso que diz aí na sua Bíblia? Glória a Deus. Aí tem gente que vai dizer assim, ah, já sei então. Ele pegou todo mundo que estava aqui, nesse lugar de consolo, e levou para o céu. Levou para o céu. Está no paraíso agora. Assim que eles falam. Paraíso. Então ele levou cativo o cativeiro. Gente, não faz sentido isso. Por quê? Não está falando que ele levou os que estavam cativos. Está falando que ele levou cativo o cativeiro. O que significa isso? Oi? O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Olha só que interessante, no versículo 8 ele diz assim, ó, por isso diz, todas as vezes que você vê na Bíblia assim, ó, por isso disse, por isso está escrito, é porque existe uma outra referência na própria Bíblia falando acerca daquele mesmo assunto. E qual lugar na Bíblia que fala sobre levar cativo o cativeiro? Salmo, capítulo 68, abre comigo lá. Salmo, capítulo 68. Vamos entender. Salmo, capítulo 68. No próximo, acho que eu vou chamar o Denis para me auxiliar aqui, no próximo. Salmo 68, viu, Denis? Fica se preparando aí. Um dia você ainda vai estar aqui me auxiliando. Nós vamos fazer aqui um debate aqui, ó, Denis. Pensa. Salmo 68, versículo 18. A partir do versículo 18. Vou escrever aqui, para vocês não perderem. Salmo 68, a partir do versículo 18. Vamos ler. Que diz assim, ó. Quando subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens e até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Verso 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva a nossa carga. O Deus que é a nossa salvação. Olha o verso 20. O nosso Deus é o Deus da salvação. A Deus, o Senhor, pertence o livramento da morte. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando a palavra está dizendo que ele levou cativo o cativeiro, a palavra está se referindo ao fato de que no momento em que Jesus desce ao Hades, por quê? Porque ele, como homem, havia morrido, ele estava sujeito a todas as situações que um humano comum passaria. Então, se o homem comum morre e vai ao Hades, então também o nosso Senhor, ao morrer, vai ao Hades. Só que tem uma diferença. Ele, quando chega ao Hades, ele é santo, ele é justo. Então, a morte não pôde contê-lo. A morte, o Hades, não pôde
poderia segurá-lo ali. Então, por isso, ao subir, ele se torna aquele que sobrepuja a morte, que coloca a morte debaixo dos seus pés, que aniquila todo o poder da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas sobre ele não havia pecado, então a morte não teria poder sobre ele. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então não significa lá em Efésios que ele está levando o cativo ao cativeiro, porque ele está tirando todo mundo que está aqui e levando para o paraíso. Não é isso. Levar cativo o cativeiro é a mesma coisa quando ele diz lá em João, no capítulo 11, no versículo 25, quando ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque ele é o primogênito dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, vai também passar por essa ressurreição. É a mesma coisa quando diz, lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 18, que diz: e as portas do Hades, aquela palavra lá que está escrito na sua Bíblia é inferno, no original é Hades, e as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, quem estiver lá no Hades, que creu no Senhor, quem estiver aqui no lugar de consolo, vai chegar o dia, quando o Senhor Jesus voltar, ele será ressuscitado, ele receberá um corpo glorificado, e a porta do inferno, a porta daquele Hades ali, não poderá contê-lo também naquele lugar. Por isso a palavra de Deus vai dizer, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18, vai dizer o quê? Eu sou o que vive. Aí ele vai dizer: eu fui morto, ou seja, eu tive que ir lá no Hades, mas eu estou vivo, ou seja, eu estive morto, mas hoje eu estou vivo. Aí ele vai dizer: para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Lá na sua Bíblia também, quando está escrita a palavra inferno, não significa o inferno onde o diabo está, onde os demônios habitam. Não é esse inferno. Quando ele diz que ele tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, do Hades, está significando que ele tem a autoridade. Quando a gente pensa em chave, eu já vi até pastor falando assim, que o diabo não tem nem a chave da casa dele. Mas não é isso que o texto está dizendo, porque quando a gente pensa em chave, a gente pensa em algo material. Mas na verdade a chave é a legalidade. Então ele tem a legalidade sobre a morte, sobre o Hades. Quem ele quiser tirar de lá, ele vai tirar. E quem ele quiser que fique lá, vai ficar. Porque haverá o dia que os justos ressuscitarão primeiro, e depois esses mortos que estão aqui no lugar de tormento, eles terão que esperar passar os 1000 anos, para depois eles ressuscitarem para o julgamento final. Estão compreendendo? Então não faz sentido a ideia de que levar cativo o cativeiro seja a ideia de que agora, depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, não existe mais lugar de consolo, porque é isso que alguns pregam. Eles pregam que não existe mais esse lugar de consolo. Jesus tirou todo mundo daqui e transportou eles para o paraíso. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos concluir que Jesus, ao morrer, antes de subir, ele foi ao Hades, para ganhar ali toda a autoridade. Ele vai dizer: e foi-me dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que nós pregamos e servimos. Ele não está mais pregado numa cruz. Vivo ele está. E todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá.
para todo sempre e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, então, lá na conversa com o ladrão, ele vai, ao invés de dizer reino, ele vai dizer paraíso. Mas por que será? Será que paraíso, então, seria um lugar no céu? Será que nós vamos morar no céu? Porque a ideia que muitos têm é que existe céu e inferno. Então, quando alguém morre, ou ela vai para o céu, ou ela já vai direto para o inferno. Mas a gente está aprendendo que inferno não é no sentido... o inferno seria esse lugar de tormento aqui. Certo, gente? Mas esse lugar de tormento, ele faz parte de todo esse contexto aqui do Hades. Mas olha só que coisa interessante. Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre paraíso. Já que a gente quer saber sobre o que é paraíso, vamos entender o que a Bíblia fala sobre paraíso? Eu vou apagar aqui. Para ficar bem claro para nós, né? Será que, pergunta para o seu irmão aí que está do seu lado aí, pergunta para ele, fala, você vai morar no céu, meu irmão? Seu lugar é no céu, meu irmão? Será que você vai ficar lá tocando arpinha com os anjos lá? Pulando as nuvens? Será que Deus te fez para isso? Vamos lá então, paraíso. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Vamos ler lá. Vamos entender o que fala sobre paraíso. 2 Coríntios capítulo 12. Quem achou, diga amém. Aleluia. Verso 1 diz assim: é necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Aí o versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo era muito doido, né, gente? Desculpa da palavra, mas ele era muito assim, né? Diferente, né? Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis, algumas versões vão dizer inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar. E aí depois ele vai continuar dizendo que ele não pode se gloriar, que para que, no versículo 7 ele vai dizer, para que eu não me exaltasse, por causa das revelações, foi me colocado um espinho na carne, né? E aí depois isso é um outro assunto. Mas o fato é que alguns pegam esse texto e dizem assim, tá vendo? Olha aqui. O apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu e chamou aquele terceiro céu de paraíso. Mas será que é isso que a palavra de Deus está ensinando? Primeiro a gente tem que entender uma coisa. O apóstolo Paulo teve o quê, primeiramente? Antes dele dizer que ele foi até o terceiro céu, ele teve uma revelação. É o que está no versículo 1. Ele vai dizer, passarei as visões e revelações do Senhor. Esta palavra revelação, no original grego, significa apocaliptos, no grego, que é apocalipse. Então aqui ele teve uma visão apocalíptica, muito parecida com as visões que João teve no Apocalipse. Estão compreendendo? Por isso é que ele não vai saber se ele estava dentro do corpo, fora do corpo. Porque foi algo assim tão sobrenatural, uma visão apocalíptica tão sobrenatural que ele até meio que se perde. Acho engraçado que ele começa o texto dizendo assim, eu conheço um homem, né? E aí mais para frente ele vai dizer, e foi me posto um espinho na carne, ou seja, ele era esse próprio homem, né? Mas ele começa o texto dizendo, eu conheço um homem. Enfim. Mas o fato é que
quando ele sobe ao terceiro céu, e ele vai dizer então que ele foi arrebatado ao paraíso, só que o que ele vê lá, o que ele vê nesse terceiro céu, é tão maravilhoso, é algo tão extraordinário, essa revelação que ele está tendo, que Deus fala para ele, não é para você dizer nada do que você está vendo aqui. Porque ele vai declarar aqui que ele ouviu palavras inefáveis ou indivisíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Por quê? Porque na verdade o que Deus queria era fazer com que João falasse a respeito das visões do milênio. Na verdade o que Paulo está tendo aqui é uma visão do reino milenar. Por isso ele vai dizer, é algo tão maravilhoso, eu vou chamar isso de paraíso. Porque é algo tão maravilhoso, essa revelação, que a única palavra que eu tenho para chegar próximo do que eu estou vendo é paraíso. E aí ele está dizendo, só que eu não fui autorizado a dizer todas essas coisas que eu vi lá. Né? A mesma coisa aconteceu com Daniel. Quando Daniel teve algumas visões, Deus falou para ele, Daniel, sela o livro da profecia, porque estas palavras são para o fim. Mas aí para João, quando ele começa a ver, quando ele tem a visão do livro, ele fala, eu vi um livro aberto. Ou seja, aí para João o propósito já era diferente. O propósito para as visões de João é que elas fossem reveladas a todos. Estão entendendo? Então, quando ele fala isso, ele está se referindo às visões que ele estava tendo acerca do reino milenar de Cristo. Do reino dos céus. Quando a gente pensa assim, reino dos céus, a gente imagina que o reino seja no céu. Só que não é isso. Quando a palavra diz reino dos céus, a Bíblia está dizendo que a origem do reino é do céu. É isso que está dizendo. Mas não está dizendo que o reino vai ser estabelecido no céu. Está dizendo que a origem do reino é do céu. A sua procedência é do céu. Estão compreendendo? Glória a Deus. Aleluia. Então, olha só que coisa interessante. Se as visões que ele teve foram de Apocalipse, e ele deu o nome dessas visões de paraíso, será que em Apocalipse existe também essa palavra paraíso? Apocalipse capítulo 2. Deixa eu só anotar aqui, que foi até o versículo 4, né? Agora Apocalipse 2, verso 7. Vamos ler? Olha o que diz lá a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Onde que está a árvore da vida, gente? Está no céu? Onde que você encontra falando de uma árvore da vida plantada? Fora da questão do Éden, né? Porque o Éden já passou, não existe mais. Apocalipse, capítulo 21. Desculpa, capítulo 22. Vamos abrir lá. Capítulo 22. Versículo 2. Vamos colocar aqui. Apocalipse 22, verso 2. Olha o que vai dizer. No capítulo 21 começa falando de novos céus e nova terra. E no capítulo 22 vai dizer, verso 2. No meio da sua praça, na praça da onde? Da cidade de Deus, tá, gente? Ou seja, no reino de Cristo. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos,
dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Lembra que a gente falou que o restante das nações estará no milênio? E eles não estarão com o seu corpo glorificado. Nós estaremos com o nosso corpo glorificado. Não estaremos mais sujeitos a doenças, a morte, as dores. Mas as nações que estarão no milênio, essas sim, precisarão da árvore da vida. Por isso essa árvore vai se tornar a cura das nações. Então, amados, o que está dizendo aqui? Qual que é a conclusão que a gente chega disso? Que esse paraíso, o paraíso, é o reino. É o reino milenar, vou colocar aqui. Quantos podem dizer a Deus? Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Jesus. Olha só que coisa interessante. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, na oração que o próprio Jesus nos ensinou, ele vai dizer que nós devemos orar e declarar que venha a nós o teu reino. Então esse paraíso não é uma habitação no céu, não. É o reino de Deus sendo puxado para a terra. Isso é o paraíso. Olha só, para a gente poder concluir essa ideia. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do verso 21 vai dizer assim. Olha que texto sensacional para fechar tudo isso que a gente está aprendendo hoje. 1 Coríntios 15, a partir do verso 21, diz assim: pois como a morte veio por um homem, quem foi esse homem? Adão, certo? Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem? Jesus. Amém? Verso 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Aqui no sentido de todos, não é toda a humanidade, mas é todo aquele que crer em Cristo. Esse é o sentido. Amém? Todos serão vivificados em Cristo. Aí o verso 23 vai dizer: cada um, porém, na sua ordem, que o negócio não é bagunçado assim não. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, o primeiro. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Glória a Deus. Aí está falando que vai ter só uma vinda. Não está falando nas suas vindas. Está falando na sua vinda. Ou seja, quando ele vier, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13 até o 18, vai descrever este arrebatamento. E na descrição deste arrebatamento, o apóstolo Paulo diz: nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. O que ele está dizendo? Nós não vamos passar na frente, mas é necessário que os mortos primeiro ressuscitem, para nós, os que estivermos vivos, tenhamos os nossos corpos transformados, e então encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Quando Paulo diz estaremos para sempre com o Senhor, então ele está dizendo que quem morre ainda não está com o Senhor? Não. Ele está dizendo que
nossa ressurreição ou da nossa glorificação, então estaremos de fato, de forma eficaz, na presença de Deus eternamente. Mas o conceito é que a Bíblia nos garante que depois que morremos, se estamos em Cristo, já estamos desfrutando da sua presença. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, lá nos Salmos, se eu subir ao mais alto monte, ali o Senhor também está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo Sheol, porque a palavra ali no original é Sheol, então você traduz como sendo Hades, o Senhor ali também está. Então todo aquele que está no lugar de consolo lá no Hades, já está experimentando e desfrutando da onipresença de Deus. Estão compreendendo? Mas de fato, eficazmente estaremos para sempre com o Senhor, depois quando Ele vier e nos ressuscitarmos e glorificarmos os nossos corpos. Aleluia! Glória a Deus. Mas olha só que texto interessante quando ele diz, no versículo 24, então virá o fim. Lembra que Jesus também fala isso para os discípulos? Então virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Deixa eu só explicar esse versículo 24. Então acontece assim, depois do arrebatamento, nós entraremos no reino milenar, um período de 1000 anos, onde Cristo estará governando com a sua igreja na terra. Esse tempo é necessário para que a terra seja preparada para um evento extraordinário que vai acontecer. Lembra que eu falei que o propósito de Deus, desde o início, é céus e terra. O tempo todo a Bíblia está falando de céus e terra. Então, depois desses 1000 anos, Cristo vai pegar todo aquele reino e entregar a Deus Pai. Por isso, lá em Apocalipse 21 vai dizer, então vi descer do céu a nova Jerusalém, como uma noiva ataviada para o seu noivo. Está falando do tabernáculo de Deus que vai descer do céu. E a Bíblia vai dizer então que ele habitará Deus com os homens. Não é os homens habitando com Deus, é Deus com os homens. Por quê? Porque ele vai concluir todo o seu projeto, todo o seu plano, desde o início da criação. Aleluia. Então por isso que está falando, quando o Senhor, vai vir o fim, quando Cristo pegar esse reino milenar e entregar a Deus Pai. É isso que está dizendo aqui. Aí olha só, verso 26, ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Mas espera aí um pouquinho, Jesus já não venceu a morte? Sim. Aqueles que são de Cristo, a morte não tem mais poder sobre eles? Sim. É verdade. Mas existe um momento em que a morte vai ser destruída, e daí nós já vamos entender. O último inimigo a ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Guarda isso. Para que Deus seja tudo em todos. Por que a palavra está dizendo que o último inimigo a ser destruído é a morte? Porque lá em Apocalipse 21, volta lá. Lá em Apocalipse 20, quer dizer, desculpa.
Apocalipse 20. O que vai acontecer depois que terminar o milênio? Depois passados os 1000 anos. Depois que passou os 1000 anos, vai acontecer. E aí depois que Satanás for solto, ele vai enganar as nações. Deus vai destruir os inimigos que cercavam a cidade de Deus com fogo que vai descer do céu. E a partir do verso 12 vai dizer então que aqueles mortos, quem são os mortos que estavam no lugar de tormento? Eles serão ressuscitados. Está vendo aí no verso 12? Oi? Isso, o versículo 5 vai dizer: os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Por quê? Porque terminados os 1000 anos, eles vão ressuscitar para o julgamento final, que é a partir do versículo 12, que está dizendo aqui. E no verso 13 vai dizer: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, também essa palavra além, que está aí na sua Bíblia, ela é traduzida como Hades, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que é o Gueena. Esta é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, por isso que está dizendo que o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque o Hades e a morte, eles serão, depois que esses mortos forem ressuscitados para o julgamento, não há mais por que ter o Hades. Então, aí é nesse momento que a morte e o Hades serão também lançados no lago de fogo. Então, por isso que lá em 1 Coríntios diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. O fato é que todos os inimigos estarão debaixo dos pés do Senhor. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Mas o fato é, queridos, que a ideia de Deus sempre foi habitar com os homens. Desde o início, se você ler a palavra de Deus com esse entendimento, você vai perceber isso claramente. A ideia de Deus, o propósito de Deus, o plano original de Deus, sempre foi habitar no meio dos homens. Por isso, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando ele vai, depois que Adão pecou, ele chega para Adão e diz assim: Adão, a primeira coisa que Deus fala para ele: onde estás? Nos dá uma ideia de lugar. Não é verdade? Porque antes do pecado, o lugar de habitação do homem era na presença de Deus. Então, com o pecado, ele perde esse lugar de habitação. Então, aí, lá em Deus começa, então, uma forma de habitar no meio dos homens. Lá em Êxodo, no capítulo 25, Deus manda construir o quê? Um tabernáculo. E ele vai dizer: então eu habitarei no meio do meu povo. Lá em 1 Reis, capítulo 6, Deus manda construir um templo. E a Bíblia vai dizer então que quando o templo terminou a sua construção, a glória de Deus encheu todo aquele templo, de maneira em que as pessoas que estavam ali não poderiam ficar de pé. Ou seja, é Deus querendo habitar no meio do seu povo. Mas em Isaías, capítulo 7, verso 14, vai trazer uma profecia do Emanuel. Vai dizer: então a virgem conceberá e ela dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa o quê, gente? Deus conosco. Diga glória a Deus.
Diga aleluia. E aí em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16, vai dizer que nós, os que cremos no Senhor, passamos a ser o seu templo, ou o seu santuário. Então você percebe na Bíblia um desejo de Deus de estar com os homens, de habitar com os homens. Deus habitando no meio do seu povo. Amém? Olha lá, Apocalipse capítulo 21. Vamos ler. Por isso que nós lemos em Coríntios que Deus deseja ser tudo em todos. Apocalipse no capítulo 21. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Apocalipse capítulo 21 e 22. Eles estão ligados diretamente ao capítulo 20. Não é uma sequência de fatos. Apocalipse 21 e 22 não. Eles estão conectados com Apocalipse 20. Eles estão descrevendo detalhes de Apocalipse capítulo 20. Tá? Então Apocalipse 21 vai dizer, a partir do verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora! Por quê? Porque o reino foi entregue a Deus Pai. Então agora, o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia! Glória a Jesus! A mesma coisa que o apóstolo Paulo disse, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus! Há um desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Glória a Deus. Para a gente poder encerrar, eu quero só trazer essa revelação para vocês aqui. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 vai se cumprir em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Quando você ler, você vai entender. Olha só que coisa tremenda. Em Gênesis capítulo 1 e 2, era o projeto de Deus. E aqui, era antes do pecado. Antes do pecado. Aqui, é a plena restauração do que se foi perdido. A plena restauração do que se deixou para trás. Em Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2, havia um lugar de habitação, que era o jardim. Um lugar de habitação, que era o jardim. Apocalipse 21 e 22, esse lugar tem por nome Nova Jerusalém. Gênesis 1 e 2, no meio do jardim existia uma árvore que era o alimento, a árvore da vida, a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22 também fala desta árvore da vida, árvore da vida. Amém? Glória a Deus. Em Gênesis 1 e 2 fala de um casal, Adão e Eva. Apocalipse 22 também fala de um casal, Cristo e a sua igreja. Diga glória a Deus. Fala, eu quero fazer parte dessa noiva do Senhor. Amém? Amados, para a gente poder encerrar, tira essa ideia da sua cabeça de que você foi feito para morar no céu. Quando a gente
aprofunda os nossos olhos para a palavra de Deus, a gente percebe que o plano de Deus para nós não é ir morar no céu. O plano de Deus, o projeto de Deus para as nossas vidas é concretizar o plano inicial dele. Então eu e você, como igreja do Senhor, nós temos uma missão. Quando você entender isso, nós estamos preparando o ambiente para puxar o céu para a terra. É minha responsabilidade, sua responsabilidade, trazer o céu para a terra. Que seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita no céu. Estão compreendendo? Esse é o nosso propósito como filhos de Deus. Puxar a atmosfera do céu para a terra. Isso só nós conseguimos através da santificação. Aleluia! Para você poder entender de vez que a sua morada não é no céu, mas é uma habitação celestial, mas na terra. Olha o que a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 13. Eu fiquei espantada quando eu vi esse texto. Ontem de madrugada, eu estava meditando sobre esse estudo de hoje. E eu comecei a falar, Senhor, me dá um texto que me realmente testifique todas estas coisas. E o Senhor me trouxe nesse texto aqui de João, capítulo 13. A partir do verso 33. Anota aí, João 13, 33, diz assim. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. E o que eu disse aos judeus, que é esses judeus aqui, é porque Jesus tinha tido uma conversa com os fariseus, lá no capítulo 7. Então ele vai dizer, o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Aí a gente imagina, ué, mas se Jesus está falando que ele vai para o paraíso, se Jesus está falando que ele vai para o paraíso, então quer dizer que a gente também não tem como a gente ir para o paraíso, né? Algumas pessoas poderiam pensar assim. Mas é que ele não está se referindo a isso. Olha sobre o que ele está falando. Pula para o verso 36, ele vai dizer. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, olha a resposta de Jesus. Para onde eu vou, não podereis seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E aí depois Pedro continua a conversa com ele. Mas Jesus deixa bem claro o que Jesus está dizendo aqui, igreja. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma missão para cumprir e essa missão eu preciso ir até o final. E ir até o final desta missão significa dizer que eu vou ter que descer as profundezas da terra, eu vou ter que ir lá no Hades agora. Então ele está dizendo para os discípulos, agora, nesse momento, não vai dar para vocês me seguirem, porque eu vou ter que ir até o Hades. Mas eu vou sair de lá, eu não vou ficar lá. E aí depois de eu ter saído de lá, então aí vocês poderão vir até onde eu estou. Por quê, gente? Porque no capítulo 14 ele vai começar uma outra conversa que vai nos dar realmente a ideia do que Jesus quer fazer na nossa vida e através de nós. No capítulo 14, ele vai começar um discurso dizendo o seguinte, no verso 2. O verso 1 é lindíssimo, né? Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Você está precisando dessa palavra. Olha o que Deus está falando para você agora. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Como o pastor disse, tudo isso que a gente está vivendo é momentâneo. É uma leve e momentânea tribulação. Vai passar.
Então não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Essa palavra de Deus para mim e para você nessa noite. E aí no versículo 2 ele continua dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar para tudo. Fazer igual o João Kleber agora, para tudo. Aí tem gente que lê esse texto e fala, tá vendo? Jesus está dizendo que ele está indo para o céu, preparar uma morada para nós lá no céu. Mas não é isso que o texto está dizendo. Eu vou explicar para você. Vou preparar-vos lugar. Aí o verso 3 ele diz assim, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Lembra de Deus ser tudo em todos? Lembra que nós acabamos de ler que Deus vai habitar no meio dos homens e que eles serão o seu povo? É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas aí você diz, pastora, mas está dizendo aqui que ele está indo para o céu, preparar morada para nós lá, porque na casa do pai dele há muitas moradas. Não, não é isso, queridos. Vira, vai um pouquinho mais para frente, e você vai perceber, a partir do versículo 15, ele vai prometer o Espírito Santo. Sim ou não? E aí na promessa do Espírito Santo, ele vai dizer assim, pois é necessário que eu vá, para que ele venha. Amém? E aí ele vai dizer que esse Espírito Santo, o que ele vai fazer? O versículo 16 vai, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aí no final do verso 17 diz, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estás em vós. Aí eu quero que você pule agora, lá para o versículo 23, que diz assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos o que, igreja? Morada. Então, resumindo, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu estou indo para o Pai, não porque eu tenho que te preparar um lugar para o céu. Eu estou indo para o Pai, para que o Espírito Santo venha, trabalhe na sua vida, para que você se torne a morada. Entendeu agora? Porque então nós viremos e habitaremos nele. Então por isso ele vai dizer, é necessário que eu vá para preparar morada. Não que ele está indo para preparar uma morada lá, mas ele está indo para que nos seja enviado o Espírito Santo, para trabalhar em nossas vidas e tornar a nós moradas do Senhor. Não é no céu, amados. Estão compreendendo? Então, quando você tem um entendimento de todas essas coisas, você precisa ter uma segurança da sua salvação. Eu quero terminar dizendo isso. Você precisa ter segurança da sua salvação. Se você crê em Jesus, e se a sua vida está diante da presença de Deus, você precisa ter convicção de que você é um salvo, de que você não vai perder a sua salvação. Amém? Glória a Deus. Porque o projeto de Deus não é você ficar habitando nos céus. Você tem um projeto, você tem um propósito, que é de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Amém? Se você não entendeu alguma parte do que foi dito, se pairou alguma dúvida sobre o seu coração, não hesite
em nos procurar. Estaremos aqui à sua disposição, amém? Glória a Deus, aleluia. Vai ter um dia que eu vou fazer só de perguntas e respostas, tá? Então, se você tem dúvida, anota, porque daí eu vou colher as perguntas e aí eu vou estar só respondendo. Vai ter um dia de culto que a gente vai só responder as dúvidas de vocês. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão compreendendo como que o reino milenar é importante? Ele é necessário. Amém? Sem ele não dá para concretizar muitas das coisas que foram profetizadas. Então o reino milenar é necessário. Amém? Se você não sabe do que é o reino milenar, volte nos cultos passados e assista. Você vai ter uma compreensão do que nós estamos falando. Amém? Vamos orar? Passou um pouquinho do horário hoje que eu precisava finalizar esse assunto. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos nos colocar em Tua presença, Senhor. Como é maravilhoso, Jesus, nós entendermos, Pai, todo o Teu plano, todo o Teu projeto para as nossas vidas. Teu plano, Teu projeto é habitar conosco, é ser tudo em todos. E nós estamos aqui, Senhor, à Tua disposição para fazer esse plano e esse projeto se concretizar, se tornar realidade em nossas vidas, Deus. Prepara-nos, ó Pai, prepara-nos, ó Espírito Santo, para nos tornarmos a Tua habitação e para estarmos num momento para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Que você receba o Espírito Santo aí onde você está, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora que há de ser velada. Aleluia, glória a Deus, querida. Eu vou estar no paraíso, eu vou estar nesse reino, amém? Aleluia. Quem vai estar comigo já, Glória. dá um glória a Deus, aleluia aí. E o tempo vai passando, querido, e a gente nem percebe, né, que ele vai passando. De tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos revelado, nos mostrado, nos dado nesses dias. Palavras que eu tenho falado bastante nesses dias que se você perder, se nós perdermos, vai nos fazer falta, amém? Mas se você aproveita esses momentos e recebe, e é cheio, e toma posse dessa palavra, entenda, vai fazer a diferença na tua vida, amém, querido? Vamos orar encerrando no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor fez maravilhas nas nossas vidas. Te louvamos pelo maná nos dado, te louvamos pelo banquete que o Senhor nos ofereceu nessa noite. Pai, realmente não somos mais os mesmos, nós te agradecemos, ó Deus. Toma-nos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Querido, levanta as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, antes de encerrarmos, ó Deus, esse culto, queremos, ó Deus, no nome de Jesus, atentar para o propósito que nos, ó Deus, propomos a fazer. Meu Deus, que é de orar pela nossa nação, que é de orar, ó Deus, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, pelo nosso governador, ó Deus, Mauro Mendes, pelo nosso prefeito de Cuiabá, Senhor Deus, o Emanuel Pinheiros, pela prefeita de Jaciara, Senhor Deus, a Andréia Wagner. Meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos. E o Senhor, melhor do que qualquer pessoa, sabe do momento que nós estamos vivendo na nossa nação. O Senhor sabe do momento da política, o Senhor sabe do momento da igreja, o Senhor sabe, ó Deus, do momento da saúde, Senhor. Meu Deus, esse caos que nós estamos passando, esse deserto, Pai, que nós estamos enfrentando, Senhor. Meu Deus, e Tu, ó Deus, o homem não sabe, mas Tu sabe o que precisa ser feito na nossa nação, no mundo inteiro, Senhor, para que todo esse problema seja resolvido. O homem, a maioria, Senhor Deus, tem colocado a sua esperança nas vacinas, tem colocado a sua esperança, Senhor Deus, no remédio. Ó Pai, outros, meu Deus, têm acreditado, ó Deus, que a solução são as medidas adotadas. Ó Senhor,
Mas nossa esperança, ó Deus, não está nisso. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Meu Deus, como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde nos virá o socorro nesse momento, Senhor? De pandemia, meu Deus, em que sofremos ameaças, ó Deus, em que estamos inseguros diante de toda essa situação, de onde virá o socorro? Meu Deus, o salmista mesmo responde: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, Pai. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, freia essa pandemia, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Impede, Senhor Deus, esse vírus de continuar infectando. Impede, Senhor Deus, esse vírus de continuar matando, Senhor. No nome de Jesus Cristo, impede esse vírus de continuar enviando pessoas para os hospitais. Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós esperamos boas notícias, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que ela não virá de uma outra fonte, senão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa os nossos governantes, ó Deus. Sustenta eles, ó Deus. Ó Pai, que eles sejam justos no desempenho de suas funções. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus, e tudo aquilo, Senhor Deus, que tem acontecido, Pai. Meu Deus, que tem surgido, Senhor, para trazer, ó Pai, insegurança, para agravar o momento, ó Deus, que é delicado, que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, coloca a Tua mão. Coloca a Tua mão, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloca a Tua mão, Senhor, para abençoar aqueles que têm sido justos, ó Deus, e para trazer juízo sobre aqueles que não têm, Senhor. Aqueles que estão trabalhando na contramão daquilo que é justo, Pai. Coloca a Tua mão, traga luz, Senhor, sobre o Brasil. Isso inclui a igreja também, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu Te agradeço pela vida do meu irmão. Te agradeço pela sua família, meu Pai. Meu Deus, daquele que está conosco até agora. Daquele que tem, ó Deus, recebido de Ti. Meu Deus, aquele que tem se dedicado. Aquele, ó Deus, que tem se esforçado, meu Pai, para Te adorar, para Te buscar, para estar na Tua presença, Pai. Meu Deus, em todos os lugares, aonde há, meu Deus, Senhor, meu Deus, que está buscando Tua presença agora, através do nosso ministério, através do ministério Geração Eleita, Pai. Meu Deus, que ele receba de Ti, ó Pai, a unção, que ele receba de Ti agora, Senhor Deus, o milagre, que ele receba de Ti agora a graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abra os céus sobre ele, em nome de Jesus, e faça com que ele, ó Deus, receba boas notícias do Senhor, em nome de Jesus. Continua conosco, Pai. Continua conosco, Senhor, e nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Amém, querido? No nome de Jesus, eu quero agradecer você pela tua participação. Amém? Você atendeu ao chamado do Senhor. E a tua presença nesse culto, querido, não é em vão. Deus está trabalhando na tua vida e você vai colher os frutos. Amém? São pessoas de vários lugares que têm participado conosco, têm estado conosco. Então, no nome de Jesus, aonde você está, a graça do Senhor irá superabundar na tua vida e a paz do Senhor será abundante também dentro da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar que quinta-feira que vem, no mesmo horário, 7h30 da noite, nós teremos o culto Gerando Fé. Então, não perca, querido. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, seja com cada família, em nome de Jesus, e que o nome do nosso Deus seja em nós glorificado e exaltado todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Querido, grande abraço. E até quinta-feira, em nome de Jesus. Eu descanso em Ti, meu Senhor.
confiado em tua destra que é fiel. Não há outro Senhor que é capaz como tu, que me guarda e livra de todo mal. Sei que luta